Sejam bem-vindas! Como está por aí, meus salgadeiros e minhas salgadeiras? Está calor? Estão produzindo? Pelo amor de Deus, vamos produzir pra gente lucrar, meninas e meninos! Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live nossa, tá bom? Onde hoje é aula de produção. Dia de produção é show, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo fica na expectativa do dia que a gente vai produzir, não é verdade? Eita, essas minhas salgadeiras estão arrasando. Gente, olha, o trabalho de vocês está divino. Cada vez mais, vocês não fazem ideia como está lindo o trabalho de vocês. Estou apaixonada, viu? Cada dia mais. Mandem fotos para me publicar os salgados de vocês. Os combos estão perfeitos. O pessoal está montando os combos, estão trabalhando com os combos, estão lucrando com os combos. Estou apaixonada pelos combos de vocês não fazem ideia. Então vamos lá? Hoje nós temos produção de disquinho de carne moída para você trabalhar aí na sua lanchonete. Esses disquinhos você pode também estar fornecendo para outras lanchonetes, para mercados, para padarias, porque ele é maravilhoso, tá bom? E com certeza a hora que vocês colocarem aí na venda de vocês vai ser um estouro de vendas, porque é muito procurado. Tá bom, meus amores? E aí? Como que vocês estão aí? Por aqui tá prometendo chuva, mas tá difícil, viu? Só promete. Chuva que é bom, ó. Nem sinal nesse Mato Grosso. Gente, eu acho que enterraram a cabeça de cavalo aqui, de mula, qualquer coisa, porque não chove. Eu não sei se por aí tá chovendo, mas aqui tá difícil, hein? Socorro, como que tá difícil. Muito calor mesmo. Vamos lá, meninas. Dia de produção a gente não pode enrolar, porque, ó, é muita coisa que a gente tem que fazer. Ó, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, sou salgadeira e eu ajudo pessoas a lucrarem com salgados, a fazerem dos salgados a sua principal fonte de renda, tirando aí de 2 a 6 mil reais por mês. É verdade, Gislene? É verdade. É verdade, porque eu, Gislene, eu vivo exclusivamente de salgados de baixo custo. Trabalho na minha lanchonete e ensino outras pessoas a como fazer um salgado de baixo custo, a como precificar seu salgado, a como equilibrar massa, equilibrar recheio e lucrar. Aonde a gente cria estratégias de vendas, estratégias para lucrar cada vez mais. A gente faz promoções, faz combos e chama a atenção do nosso cliente, onde a gente fideliza nosso cliente, não é verdade? E muita gente já está fazendo isso. E eu estou maravilhada. Por quê? Porque está dando certo. Porque realmente funciona. Porque pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam deprimidas, pessoas que não tinham propósito de vida, passou a ter um propósito de vida quando começou a trabalhar com salgados. E gente, como o salgado mudou minha vida, muda a vida de vocês também. E o que a gente precisa fazer? Seguir a cartilha, seguir o método. E quando a gente segue o método, tudo fica mais fácil. E o que vocês têm aqui, a maioria das pessoas não tem. As pessoas vão lá, pegam no YouTube, pegam no Google uma receita, mas ninguém ensina para ela o passo a passo daquela receita. Ninguém ensina para ela os fatores prós e os contras daquela receita. Ninguém fala para ela qual que é a melhor forma dela lucrar com esses salgados. E eu faço isso com vocês. A gente cria juntinho uma estratégia de vendas. A gente cria junto promoções. Nós vamos então formar aí, ó,
uma rede de salgadeiros e salgadeiras de salgados de baixo custo, lucrando por esse Brasil afora. E é isso mesmo que eu quero, que vocês lucrem e que vivam da renda de salgados. E o que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe hoje para vocês o disquinho de carne moída, que é fantástico. Bem provável que você, assim como eu, já parou em uma rodoviária, já parou numa padaria, já parou em um barzinho, já parou num quitute e lá tinha o famoso bolinho de carne. Pois é esse bolinho de carne que eu trouxe hoje para você fazer e lucrar com seus clientes aí. Pode estar colocando na sua lanchonete, você pode estar colocando aí no seu combo, só que existe alguns prós e alguns contras. Então quem quer trabalhar, caderno e caneta na mão, anotem as dicas, porque isso é valioso. Então o que eu trouxe hoje, meninas? Ó, 1 quilo de músculo moído. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de trabalhar com carne que não tenha gordura. E pelo acesso financeiro. É bem mais em conta você trabalhar com músculo do que você trabalhar com outra carne mais cara, né? Então nós vamos precisar de 1 quilo. Se quiser dobrar ou fazer em menor quantidade, meninos, diminua a receita, parte ela no meio ou duplique a receita para vocês fazerem um teste aí para ver como que vai funcionar. Então, para 1 quilo de carne, eu vou colocar 2 colheres de arisco. Arisco que eu uso. Mas, deixa eu falar para vocês, se vocês forem fazer e tem outro tempero que vocês utilizam, é só tomar cuidado aí com o sabor. Se não vai ficar salgado, se não vai faltar sal. É importante que o nosso salgado esteja temperado, né? Que é assim que chama, então, o paladar dos nossos clientes, né? E vou colocar também cheiro verde. Aqui eu tenho salsinha e tenho a cebolinha. Posso colocar coentro? Pode. Posso colocar pimenta? Pode. Desde que, gente, os seus clientes sejam acostumados a esse tipo de tempero seu na sua região. Eu sempre falo para vocês e vou voltar a falar. Todo salgado que vocês forem fazer, preocupe-se com seu cliente de maneira geral. Você não pode pensar no seu cliente com uma porcentagem. Não. Você tem que pensar de uma maneira geral. Se você for colocar pimenta em qualquer tipo de salgado seu, é importante que você diferencie ele de outros salgados e informe para o seu cliente que aquele salgado tem pimenta, o que vai naquele salgado. Sabe por quê, meninas? Porque a gente nunca sabe que cliente que tem problema com pimenta, se ele é alérgico, se ele não é, se ele tem problema com leite ou com outro tipo de tempero que você usa. Então, tenha essas informações. Cliente perguntou? Informe. Olha, meu disquinho de carne vai pimenta. Eu coloco pimenta calabresa, coloco pimenta moída, coloco outro tipo de pimenta. Informe seu cliente, para depois você não ter um problema lá na frente. E não falar que eu não avisei, que eu avisei, viu? E aqui, vamos misturar com a mão mesmo, tá? Para você sentir. Vocês vão me perguntar por que eu coloquei as cebolinhas, salsinhas sem estar batida. Porque o quibe eu gosto de triturar, lembra? Eu gosto de triturar ele no liquidificador. Porque, gente, o nosso disquinho ele vai ser encapado. E por ele ser encapado, ele não vai ficar para fora o cheiro verde. Então não vai correr o risco dele estourar. Então pode colocar o cheiro verde bem picadinho aqui na sua carne. E aqui, gente, para dar liga na nossa
carne, o que nós vamos utilizar? Meio copo americano de farinha de rosca, tá? Essa daqui vai dar liga na nossa carne. Você pode também, se não quiser utilizar a farinha de rosca, você pode também, sabe, tá fazendo o quê? Molhando um pão no leite, tá bom? Um pão no leite e misturando com a sua carne. Só que como eu não gosto de trabalhar com leite, para não azedar o salgado, tem toda uma estratégia, eu coloco então aqui a farinha de rosca para ela dar liga no nosso disquinho. E aqui a gente sova ela, ó. Mistura bem, tá bom? Pra gente poder montar. Aí, como esse disquinho de carne, ele vai outras coisas, como por exemplo o ovo, trigo, vai outros ingredientes, ele é um salgado que você pode estar vendendo a R$ 2,00, R$ 2,50. Não é um salgado para você, e o cuidado que você tem com ele também, e pelo valor da sua carne, você não vai vender ele a R$ 1,25. A não ser que você faça porçõezinhas muito menor. Mas aí o seu cliente pode vir reclamar também, né? E outra coisa, esse disquinho aqui, ele é feito se for resfriado para ser consumido no dia. No máximo 2 dias de resfriamento, tá, gente? Ao contrário, o que você vai fazer com ele? Você vai preparar ele e vai então congelar, colocar em uma forma, num refratário, leva para o seu freezer, congela, congelou, tira, coloca em saquinhos, em porçõezinhas de 15, 20, dependendo do tamanho, amarra, etiqueta, e aí se você manter no seu freezer, ele dura ali até por 3 meses. Mas por ser carne crua, ele não pode, tá bom? Não pode ficar resfriado ali. Passou de 2 dias, ele já vai começar então a cheirar forte, cheirar mal. Então isso daqui você prepara ele em poucas quantidades, tá bom? De preferência de um dia para o outro. Dislene, qual que é o tamanho ideal? Vamos lá? Vamos pegar a nossa balança, né? Balança é tudo. Vamos pesar. Ó. Aqui tá com 48. 48 você pode colocar com 50 gramas, tá bom? Que fica um tamanho legal, ó. 55, 52 gramas. Você pode colocar nessa média de 52 gramas. Qual que é o processo? Sovou bem ele aqui para misturar a sua farinha de rosca e deixar ele firme. Aí você vai então colocar seu tamanho na sua mão e vai, ó, com a palma da sua mão, um na palma da mão e outros dedos, você vai então aderindo o seu disquinho e vai girando ele aqui, ó. Você pode também pegar as 2 mãos, ó, e fazer isso. Você formou então o seu disquinho. Não vai abrir? Não. Ele não vai abrir. Por quê? Porque nós colocamos a nossa liga, que foi a nossa farinha de rosca. Essa farinha de rosca, ela então vai firmar aí seu disquinho. 2, nós vamos montar uma camada para ele. Uma camada de trigo, ovo e farinha de rosca. E aí forma aquela capa crocante em cima do seu disquinho. Olha só. Vamos montar todo ele primeiro, para depois a gente começar. Ó, 50. Aperta bem, tá, gente? Para sua carne ficar bem aderida. E daí você pega com as 2 mãos assim e aperta.
formou então o seu disquinho. Modela aqui do lado, ó. Um detalhe, não faça ele muito grosso. Por quê? Porque como a sua carne é crua, se você fizer ele muito grosso, mesmo na hora que você for fritar, pode correr o risco da sua carne ficar crua. Então não é interessante. Vamos por aqui, 51. Ó. E assim, ó, você vai girando ele e vai montando, ó. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que vocês podem colocar no disquinho de vocês, ó. Vocês podem colocar no disquinho de vocês mussarela, mas precifique, tá? Como que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha, maçou, abre ele como se você fosse montar uma coxinha e coloca a sua mussarela aqui no meio. Fecha, tá? Fecha ele bem fechadinho para não ficar a mussarela para fora. E aqui você vem assim, ó, achata do mesmo jeito. A sua mussarela tá aqui dentro. Eu vou empanar e vou pedir para a Cris fritar para nós. Frita, Cris, para mostrar. Qual que é o processo aqui agora? Vou empanar só esse, tá? Primeiro, no trigo. Passa bem o trigo, tá vendo? Depois aqui eu preparei ovo com um pouco de água, daí eu coloquei aqui no meio do ovo. Eu coloquei um caldo quinor e coloquei um orégano para dar um sabor na nossa massa aqui, ó. Ó, vamos então, passa no ovo e farinha de trigo, de rosca. Ó, ele vai ficar empanadinho assim, tá vendo? Dessa forma. E aqui, depois que você empana ele assim, você monta seus disquinhos, tá pronto. E se você for para amanhã, você pode fazer o mesmo processo. Coloca numa bandeja, forra, coloca os disquinhos, tampa. Aí amanhã você frita, no máximo 2 dias. Passou disso, você precisa ser congelado para você manter então a qualidade aí do seu disquinho, da sua carne, não azedar, né, o seu salgado. Tá vendo? 50 gramas aqui dentro, um cubinho de queijo. Vocês vão ver como que vai ficar. Vamos montar nossos disquinhos? Enquanto a Cris vai fritar, nós vamos montando, tá? Pode fazer maior? Pode. Fica a seu critério. A única coisa que eu não gosto de fazer, ele é muito grosso. Porque quando você faz ele muito grosso, igual eu falei pra vocês, corre o risco aí de você entregar um salgado cru pro seu cliente. Então, é interessante que você faça um salgado que na hora que frite, ele não fique uma carne crua por dentro, tá bom? Gislaine, eu posso usar o trigo no lugar da farinha de rosca? Eu nunca usei, meninas. Eu sempre utilizo a farinha de rosca ou o pão. 1 unidade de pão para 1 quilo, umedece ele no leite, bem úmido, mistura aqui na sua carne que vai dar liga também, tá bom? Tempero, a gosto. O tempero fica a gosto de vocês. Só aperta bem para ele aderir, tá? Ó, para ele fechar bem aqui, ficar bem firminho. E aqui a gente vai montando.
Pode fazer bolinha? Pode. Tem muita gente que pega essa mesma carne aqui, do mesmo jeito, cozinha ovo, encapa o ovo, que faz aquele ovo encapado, e daí faz o mesmo processo? Pois é, dá certo também. Só que preocupa se vai sair no dia. Preocupa porque ovo também é um salgado que é perigoso. Então sempre tem que ter essa preocupação, tá bom? Mas você pode congelar ele e armazenar ele congelado, tá bom, meninas e meninos? Ó. Fez os disquinhos, nós vamos então colocando ali para depois. E ó, um disquinho de 50 gramas. Gente, você pode vender ele a R$2 tranquilo, R$2,50, que seu cliente paga, tá bom? Paga pelo valor, pelo salgado. É pelo salgado que ele vai pagar, tá bom? É outro tipo de salgado, é diferenciado. O salgado diferenciado chama a atenção do seu cliente. Outra dica para vocês, para quem já está trabalhando com os pontos, com as lanchonetes. Além de você ter os salgados de baixo custo, em 25, em 50, você pode agregar salgados de R$2, R$2,50. Porque isso aumenta mais a sua renda. E outra coisa, não vai ser uma grande quantidade, vai ser uma quantidade de salgados ali que vai fazer diferença no seu caixa. Vamos por aí que você venda 30, 40 salgados a R$2,50, juntamente com seus outros salgados de R$1,25, chega no final do dia e aí é onde que entra? Disquinho de carne, torta, a mini pizza, R$1,50, R$2. Ela faz diferença aí nas suas vendas, tá? Ó. Aqui, a gente vai formando os nossos disquinhos. Só preocupe em aderir bem a sua carne, tá bom? Monta todos eles primeiro, todos. Depois você vai empanar eles, tá bom? Para não dar problema aí, para você não umedecer sua farinha de rosca. Outra dica, meninas, farinha de rosca. Evitem deixar elas molhadas, para você não perder, para ela não azedar, não embolorar. Ó, vai montando seus disquinhos. Gente, e o tempero de vocês? Aí, depende, igual eu falo, né? Depende de cada região, né? Cada região gosta de um tempero diferente. E esse disquinho aqui, você pode rechear ele de qualquer coisa que você quiser, tá bom? De qualquer coisa que você quiser, você pode rechear esse disquinho, que vai dar super certo. Essa liga que você faz aqui com ele, ela adere muito boa, ela dá uma firmeza no seu disquinho, não vai desmanchar, tá? Vai ficar muito bom. Tá. Ó, pega uma faca pra nós, Cris. A Cris fritou pra gente, e ele foi produzido agora, tá, meninas? Terminou de produzir, a gente levou. Não vai ficar encharcado, não vai. Técnica para não deixar salgados encharcados. Cuidado com o óleo e temperatura do óleo.
Eu sempre falo para vocês, né? Óleo é um problema sério. Ó. Então aqui dentro, ó, tá nosso queijo que derrete. E não é uma porção grande de queijo não, tá vendo? É uma porçãozinha pequena de queijo. E seus clientes vão amar, que fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Fica perfeito. Vamos. Ah, meninas, ó, quinta-feira eu vou ter um bate-papo com a salgadeira Inês, lá do Amazonas, tá? Ela vai contar um pouquinho da história dela de salgadeira, o que é, tá bom, Cris? A Cris tá dizendo que tá ótimo. Ela vai contar a história dela de salgados, como que ela tá incrementando os salgados nossos e como que é que tá dando certo na vida dela, tá bom? Então, eu espero vocês quinta-feira, vai ser no Instagram, vou estar ao vivo também no Facebook. Mas quem quiser conhecer a Inês, corre lá pro Instagram, Gislene Cabral Salgados. E lá a gente vai ter um bate-papo. E se vocês tiverem dúvidas também, pode ir perguntando e a gente vai respondendo. Além de responder vocês, pode fazer pergunta para a Inês também vai estar respondendo. Vai ser super legal, tá bom? E assim vocês vão tirando as dúvidas de vocês com os salgados. Olha, que chique. Vou terminar de montar e nós vamos contar aqui quantos deram, tá? Para vocês terem noção, nessa média de 50 gramas, quantos disquinhos vai dar se você vender eles a R$2, que lucro que você vai ter. Bom? Em cima dele. Aqui nós 4, 8, 16, 20, na forma aqui já vão para 24 já. Ele é um salgado mais trabalhoso, tá? Mais cuidadoso, porque a sua carne tem que estar fresca. Carne congelada vai soltar muita água. E aí você vai usar muita farinha de rosca para ela poder firmar. E não é bom, porque daí seu salgado fica duro, tá? Não é bom. Então, se você for lá e sua carne estiver congelada, tira ela, descongela, põe ela escorrer, aquela água, porque senão você vai ter que colocar muita farinha de rosca para firmar a sua carne. Aí seu salgado fica duro. Não é interessante que seu salgado fica duro, tá? Para quem quer fazer também espetinho, você pode usar essa mesma carne aqui, tá? E empanar ele do mesmo jeito e fritar aqueles espetinhos grandes de carne. Pode usar essa mesma técnica aqui que vai dar super certo. A do frango, querem fazer espetinho também de pedacinhos de frango? Tempera, usa essa mesma técnica aqui do empanamento do trigo, do ovo, da farinha de rosca, para fritar, que vai dar super certo também, tá bom? Só que o frango é interessante vocês deixarem ele posar no tempero de um dia para o outro. Porque a carne do frango ela é mais difícil pegar sabor. Estamos quase terminando, tá? Esse daqui vai ficar maiorzinho.
montou os disquinhos, ó, deu 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 8, 8 e 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 disquinhos. 25 disquinhos, no tamanho de 50 gramas, 51 gramas, de um para o outro, sem estar empanado, tá? Empanado, ele vai aumentar então a grama dele. Então, deixa eu colocar aqui na bancada pra gente empanar, que eu vou colocar aqui. O que vocês vão fazer? 1 quilo de carne, eu paguei R$16 no quilo de carne aqui na minha cidade. Mais 3 ovos, mais o cheiro verde, foram para R$18. Com a farinha de rosca, vamos pôr a R$20. Eu fiz 25 disquinhos, vendendo a R$2 o disquinho, ele vai dar R$50. Tirando o meu custo de produção, vai me sobrar R$30 de lucro. Entenderam? Então é esse cálculo que você precisa fazer. Primeiro passo, você vai então passar aqui, ó, com uma mão, deixa eu pôr aqui, com uma mão você vai passando aqui no seu trigo, com a outra mão você vai então passando no ovo, tá? E leva, deixa escorrer farinha de rosca. E já, por quê? Para você não fazer uma lambreca aí, né, meninas? Para você não fazer uma lambreca. Ó, empanou, você vai então levar ali. E eu gosto de colocar tempero no meu ovo. Coloca um sazon, coloca um arisco, porque quando você coloca esse tempero, é a sua capinha ali, que na hora que você faz o seu salgado, na hora que frita, ela fica temperada. Não vai ficar sem gosto. Ficou temperada, Cris? Fica temperada. E fica uma delícia. Ó. Só evitem de molhar a farinha, muita farinha de rosca de vocês, tá? Porque farinha de rosca. Essa semana a Inês me perguntou como que eu fazia para poder conservar minha farinha de rosca. Gente, a minha farinha de rosca, eu mantenho ela sempre em uma vasilha aberta, assim como essa daqui, ou com uma bacia redonda, e eu tampo ela. Por quê? Para não pegar umidade. Eu sempre deixo ela em ambientes arejados, onde corre ventilação, e evito também jogar água, muito líquido da minha farinha para ela não embolorar. Então, alguns cuidados só que você precisa ter para você manter a qualidade da sua farinha de rosca, tá? Se você tiver esses cuidados aí, não vai embolorar seu salgado, sua farinha você não vai perder sua farinha de rosca com facilidade. Vai demorar a fazer, a perder, você vai usar ela até o final e ela não vai te dar problema, tá? É só usar essa técnica aí de manter ela num espaço, não deixar ela abafada. Terminou de usar, não abafa, joga um pano por cima, uma tampa ali por cima, para evitar que entre as coisas, né, na sua farinha de rosca, mas que ela possa então ventilar. Você tá vendo por que ele tem que ser um salgado mais caro? Porque, gente, o cuidado que você tem que ter com ele, a técnica de você trabalhar com ele, não é que nem os outros salgados que você faz. Ele tem todo um cuidado de preparo.
Então, você tem que ensinar o seu cliente esses tipos de valores, esses tipos de que ele precisa respeitar o valor que você está cobrando em cima disso. Porque é difícil você produzir isso daqui. É um trabalho melindroso, cuidadoso. Não é qualquer trabalho, né? Ó. Aí terminou de montar aqui, meninas. Você vai levar para o seu freezer, para sua geladeira. Esse disquinho vai ser consumido amanhã, no máximo, até depois de manhã, se ele for resfriado. Se ele for congelado, você precisa congelar. Depois você vai colocar ele em saquinhos. Depois que você colocar ele em saquinhos, você vai etiquetar. Por que etiquetar? Data de produção. Importantíssimo para salgados congelados. Você precisa aprender a etiquetar seus salgados com data de produção. Porque seu salgado congelado, ele tem durabilidade de 3 meses. E se você trabalha com ele congelado, todos os dias você tem que cuidar desse salgado. Para ver se você não está deixando estocar salgado lá, ficar salgados armazenados por muito tempo no seu freezer ali. Então, e aqui a gente vai finalizando. Dessa maneira aqui, ele vai para sua geladeira, para o seu freezer. Pode fritar na hora, tá? Não vai estourar, porque a própria farinha de rosca ali que você fez para dar liga nele, ele não vai estourar. Você pode fazer para fritar na hora, que não vai ter problema nenhum. Tá certo que eu gosto de salgado resfriado, né? Ele adere muito mais, ele firma muito mais, né? Então, o disquinho também é do mesmo jeito. Mas perigo de estourar não vai ter não, tá? Ó, então aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí eu esqueci de passar no ovo, né? Aí não vai não, né, meninas? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como a gente mexeu com o ovo, mexeu com o trigo, olha, sempre fica na farinha de rosca pedacinhos assim, ó, tá vendo? E o que você vai fazer? Você vai tirar, para não deixar estragar sua farinha de rosca, ó. Tira, porque esses pedaços aqui que ficaram úmidos, ele embolora a sua farinha de rosca. E se você tirar, ó, ter esse cuidado de não deixar, você conserva muito mais a sua farinha de rosca. Vou lavar minha mão, rapidão, volto falar com vocês.
pode cobrir ele, leva lá para sua geladeira, para o seu expositor e guarda. Resfriado desse jeito aqui, ele dura por 2 dias, 2 dias. Se você for congelar, dessa forma aqui, ó, leva para o seu freezer, congela, tirou, coloca porções de 12, 13 em saquinhos, coloca a data de validade ali, data de produção, gente, e você pode estar fornecendo aí para bares, para as lanchonetes, você pode estar oferecendo para mercados, você pode estar fazendo parcerias com outras pessoas para trabalhar com disquinhos. Só lembra de uma coisa, disquinho recheado, precifique. Se você quer disquinho simples, cobre o valor do seu trabalho, calcula o valor da sua carne, calcula o valor do seu ovo, calcule o valor que você gastou nos ingredientes ali. Se você fizer dessa forma, você não tem prejuízo. E além de que, para quem está trabalhando já com os pontos, com as lanchonetes, é uma ótima saída para você agregar outros salgados de R$1,50, R$2, e as pessoas vão se acostumando. Por quê? Porque o chama de salgado de baixo custo todo mundo vem, mas quando chega lá, vem uma torta, vem um disquinho de carne, vem uma mini pizza, eles vão aguçar a vontade e vão levar, e é onde você lucra muito mais. Meninas, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês coloquem em prática aí, façam os disquinhos de carne, mandem fotos para mim. Quinta-feira a gente tem bate-papo com a salgadeira Inês lá do Amazonas, que está arrasando com salgados de macaxeira, de mandioca, está lucrando horrores, já está preparando já para montar a sua lanchonete de salgados de baixo custo, R$1,25, R$1,50, R$2. Então é importante que vocês conheçam a história dela, é importante que vocês, através da história dela, tirem as dúvidas de vocês, e eu vou estar aí para estar respondendo a vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo, e eu vou estar postando conteúdos, e qualquer dúvidas, eu estou aqui.